Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas, como fazemos sempre às segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje diz: a mudança na linha de tempo de um plano de alma faz parte de alternativa especial do mesmo plano? Respondendo a esta pergunta, vamos repetir aqui mais uma vez, já foi dito outras tantas, que nós temos o livre-arbítrio, embora esqueçamos das vidas passadas e deste plano de alma. O livre-arbítrio significa as escolhas que fazemos a cada dia. O plano de alma traz as situações às quais nós ainda precisamos aprender lições, resgatar algumas dívidas do passado, passar por algumas provas, expiações. Enfim, a alma segue uma linha evolutiva permanente, continuada. Em cada encarnação ela dá alguns passos, ou muitos passos, ou até fica estagnada, sem evolução nenhuma. Porque tudo depende da livre escolha. A alma, antes de encarnar, ela está na quarta dimensão, uma dimensão acima da dimensão da qualidade de encarnada, que é a terceira. Então ela tem uma consciência expandida, que é a razão, como já foi dito aqui, é a razão para que a alma desencarne, é realmente fazer esta autoavaliação. Porque aqui na terceira dimensão, encarnada, ela não tem como reavaliar o seu caminhar. Ela não lembra do passado, como ela vai ter parâmetros para fazer uma avaliação. Então, lá no plano astral, ela faz esta avaliação, ela ainda vê aquilo que está faltando, o que é mais iminente, o que é mais necessário, e ela faz um projeto bem amplo, porque cada definição de uma situação, cada escolha, ela vai mudar o passo seguinte. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não posso fazer nada porque é meu destino. Ali está o grande engano, porque a situação que chega é justamente para que a alma tome decisões. De acordo com a decisão tomada, ela muda para uma nova linha de tempo, um novo plano, uma ramificação daquele plano. Se ela não toma nenhuma atitude, aquela coisa não muda, então ela segue ao plano seguinte, natural, aquele que já foi colocado no plano de alma. E se ela não toma nenhuma decisão durante toda a vida, ela simplesmente passou pelas situações e não fez nada. Este é o segredo. É preciso que se entenda que as situações que surgem no dia a dia, elas são realmente oportunidades. Então, a pergunta diz: a mudança da linha de tempo de um plano de alma faz parte da alternativa especial do mesmo plano? Sim, porque se você faz uma escolha, você faz uma mudança nessa linha de tempo. Então a vida, ela não é o destino, como se diz, e não dá para fazer nada. A vida é dinâmica, ela tem sempre um movimento constante. E você é o responsável para fazer as mudanças, mudar as linhas de tempo e fazer o progresso. Se não fosse assim, que sentido teria encarnar? Vir aqui e ficar esperando o tempo passar e a morte chegar. Isso não faz nenhum sentido, não tem razão de ser. A escolha, as provas, as lições, são alternativas. E cada um faça a sua escolha, conforme o seu desejo. E vai assumir a responsabilidade de cada escolha. Mesmo quando a escolha, ao invés de melhorar, ainda vai piorar aquela situação. Depois vai ter que ter mais trabalho para recuperar. Mais trabalho, mais tempo, mais esforço, mais sacrifício. Então, cada um está no seu quadrado, como se diz, no seu degrau da escada. Tu quer mudar o futuro, tu muda o presente. Quer corrigir o passado, tem um presente para fazer diferente.
Por isso nós temos o presente, que é um presente divino. Vamos aqui para mais uma pergunta. Gostaria de esclarecimentos sobre implantação de chips espirituais. Aqui, esses chips espirituais, eu classifico em dois tipos. Tem os implantes primários e os secundários. Na verdade, os implantes primários, eles são primários porque eles já acompanham a alma em muitas encarnações. Mas não são materiais esses chips. Ninguém colocou lá dentro, embaixo da pele, ou dentro do músculo, ou no interior do corpo físico, um mecanismo materializado. Não. O implante primário ele é desenvolvido através das sucessivas encarnações, de acordo com as crenças, de acordo com o aprendizado, de acordo com as vivências. E cada um cria uma certa personalidade através dos personagens vividos em cada encarnação. Os implantes primários, eles são não resultado das experiências da vontade da alma encarnada, mas sim da vontade das outras almas que fazem com que aquela alma encarnada siga determinados caminhos, faça e cometa determinadas ações, onde ela vai ter, obviamente, lá adiante, bifurcações que são preciso escolher, mudar, corrigir, resgatar. Então, são as dificuldades. Porque aquelas trevas que sempre, desde que vieram para a Terra, quase 400.000 anos, para dominar a humanidade, eles colocaram esse tipo de controle. Aos poucos, com o passar dos milênios. Então, são considerados implantes porque eles têm 3 tipos principais. São 3 os implantes principais, os primários. Um é o controle da mente. Outro é o controle pelo medo. E outro é o controle pela raiva. Então, nós temos esses implantes que são energia, são experiências, são crenças, são frequências que fomos nós que desenvolvemos através das sugestões, das induções, mas são sempre escolhas nossas. Não é obrigado, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas nós aceitamos. Por quê? Porque nos convém. E porque nos convém, nós vamos agregando e vamos implantando uma crença, uma energia, uma frequência. Ele funciona como um chip. Exatamente como um chip, como um programa. O controle da mente é o que mais está hoje visível. Quando nós vemos pessoas defendendo causas, usando a mesma linguagem, a mesma linha de pensamento, a mesma reação, parecem robôs. Literalmente, o controle mental ainda está ativo em, eu diria, 1/3 da humanidade, pelo menos. São aquelas pessoas que não pensam, não agem, elas simplesmente vão pela indução. E você conversa com elas e elas não aceitam nada além daquilo que já está implantado nelas. É uma programação. Pode inserir lá um item diferente, não está no programa dela, ela não aceita, ela rejeita. Tu pergunta para ela, mas por que você defende essa causa? Ela nem sabe. Simplesmente ela não sabe, mas disseram para ela que é bom. Alguém disse. Pode ser lá uma notícia na televisão, pode ser o vizinho, pode ser uma pessoa próxima, pode ser um líder lá de qualquer coisa. Elas seguem rigorosamente e cegamente aquilo. Então é um implante mental. A mente está engessada, está limitada e está programada. Para quebrar esse implante é preciso muita vontade, muito querer, ou um choque muito grande. Ou então a luz agora que chega, que vai desmanchar isso. Porque se a alma é boa, ela precisa sair dessa letargia.
Então, se ela não faz os esforços necessários, ainda assim a providência divina vai trazer uma luz tão poderosa que vai realmente mudar essa frequência e desmanchar esse implante. A base de choque, obviamente. O implante mental, ele está inserido no nosso chakra do terceiro olho, na glândula pineal. É onde está a mente atuante. Já o implante pelo medo está no chakra básico, nos dá insegurança, medo de tudo, medo de coisas. Então eles ficam anunciando notícias ruins, vai dar tempestade, vai dar terremoto, vai dar um ciclone, vai dar uma terceira guerra mundial, vai vir um asteroide, vai vir uma catástrofe, o governo vai confiscar teus bens, o governo vai te fazer sofrer, o governo vai fazer isso, aquilo, e você fica alienado, você não age, você fica preso. Ora, nós sabemos que aconteça o que acontecer, ninguém paga o que não deve pagar, ninguém passa o que não precisa passar. Se algo externo me atinge, é porque eu tinha uma vibração ali ainda a ser corrigida. Eu já disse tantas vezes, você está ali na tua casa, passou um tornado, a 10 metros da tua casa, levou a casa inteira do vizinho e a tua não mexeu uma telha. Por quê? Porque você não precisava ter o prejuízo, já o vizinho precisava passar pelo prejuízo. Senão o tornado tinha sido um pouquinho mais para cá, salvava o vizinho e pegava a tua casa. Então nós temos a frequência. Se nós não temos a frequência de uma catástrofe, de uma coisa ruim, não vai passar por nós. E é definitivo isso, é importante que se entenda isso para eliminar esse chip do medo, esse implante primário no chakra básico, no chakra da segurança. E o implante da raiva, então, está no plexo solar, é onde nós controlamos as emoções. E ali ele fica, obviamente, na região do umbigo, um pouquinho acima, porque ali nós temos um vórtice, tanto que o umbigo é uma espiral, é um vórtice. É a parte do corpo, a informação que estava ligada ao cordão umbilical da mãe, a formar esse corpo, e ali nós recebemos as energias e transmutamos as energias. Então ali é um lugar de muito cuidado, porque é preciso trabalhar esse chakra, porque a raiva ali, ela é as memórias. As memórias. Ah, foi a pessoa que me fez ficar com raiva. Não, a pessoa só foi o agente externo que trouxe a energia ali e movimentou, mas a raiva estava dentro de você. Então ela entrou como uma turbulência nesse vórtice. Para você sentir e transmutar, é preciso trabalhar. Esse chakra do plexo solar, que tem esse implante, faz com que as pessoas entrem em conflitos umas com as outras. As guerras, as disputas judiciais, as disputas por preferências, por ideologias, por esportes, faz com que as pessoas entrem em convulsão. É aquela raiva que está dentro de cada um que faz aflorar, vir à tona e se confrontar. Todos eles têm a mesma maneira de dissolver. Ou é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso esforço, compreender a vida, assim eles se desmancham, então agora a luz vai definitivamente removê-los pela frequência. Os implantes secundários, eles são instalados nos corpos físicos, eles não são etéricos. São secundários por isso. Eles são desta vida. Com o desencarne da alma, esse implante secundário desaparece. Ao contrário do primário, que segue junto com a alma, porque está no campo etérico, no corpo etérico. O implante secundário, ele é colocado através, principalmente, dos químicos, dos elementais. Principalmente remédios, medicamentos, a poluição, os químicos que estão nos alimentos, no processamento, na produção, os químicos que estão na água, enfim, os químicos dos materiais que a gente usa, como os próprios instrumentos de casa, por exemplo, vai cozinhar numa panela de alumínio,
sempre vai agregar um pouco de alumínio na comida. Vai usar uma roupa sintética, vai ter lá um químico na roupa que vai atingir o corpo. Muita coisa. Os próprios odores, os cheiros, por exemplo, de tintas, de solventes, de gases. Tudo isso vai formar uma energia dentro do corpo que vai acumular. São implantes secundários. Agem, interferem no corpo e na nossa vida. Esses podem ser eliminados através de procedimentos de limpeza, como técnicas holísticas, como alguns produtos naturais. A água também limpa, quando a água é pura. Respiração. A vontade de querer limpar, passando luz, fazendo uma meditação. Enfim, tem maneiras de retirar mais facilmente, porque eles são secundários. Vamos aqui para uma outra pergunta. Como compreender o propósito de uma experiência? Como sabemos se estamos resistindo ao entendimento desta experiência? Quais são os sinais de que estamos entendendo a experiência? São perguntas assim que têm várias ramificações, mas é uma pergunta só. Vamos lá, em partes. Como compreender o propósito de uma experiência? Nós já sabemos que a alma veio para este planeta escola experienciar a cocriação entre a luz e a sombra. Uma quantidade de luz pequena e uma quantidade de sombra grande. É a experiência da Terra. Existem outros mundos onde a quantidade de luz é maior e a de sombra é menor. Os ingredientes são diferentes, essa é a verdade. Aqui os ingredientes são estranhos, porque a luz é tão pouca, quase nada, e a matéria escura da cocriação é abundante. E ainda foi contaminada pelas anomalias trazidas pelos arcontes. Então tudo aqui dificultou, mas é a experiência dessa escola fantástica. Quem sai daqui sai mestre ascenso, justamente porque faz as experiências. Compreender essas experiências é compreender que nós estamos numa escola. Nós não viemos aqui para comer a merenda, como tem alunos que vão para a escola só para comer a merenda, porque não tem comida em casa. Nós viemos aqui porque nós temos sede, nós temos fome de aprender. Viemos aqui experienciar esta magnífica escola da Terra para levar essas experiências para as nossas versões mais elevadas e a mônada e finalmente para a fonte cocriadora, onde todos terão acesso às informações. Cada experiência ela tem um propósito, porque precisamos ver o que aquela experiência está nos ensinando. Está nos ensinando a controlar o ego, a vaidade, o vício, a vontade de poder, a gula. Enfim, tem tantas situações. Temos que analisar. Cada experiência nos dá um norte. O que eu preciso aprender com isso? Cada um vai ter a sua experiência e o seu significado. A mesma experiência não é igual para todos. Por isso é difícil responder aqui de um modo geral, porque o que é bom para um pode não ser interessante para outro. E como sabemos se estamos resistindo ao entendimento da experiência? Bom, aí, quando é que nós não estamos entendendo e estamos resistindo? É quando a gente não quer compreender. Quando nós nos permitimos a entender, não há resistência. Quando nós não queremos aquela experiência, então nós estamos resistindo. Não, eu não quero isso. Então, vem uma situação lá, eu quero que alguém resolva, eu vou pagar para alguém resolver, mas eu não vou me importar. Bom, aí você está resistindo, você não está experienciando, você não está agregando aquilo no teu conhecimento, você está querendo se livrar da oportunidade. Então, você está resistindo à experiência, ao entendimento da experiência. E quais são os sinais de que estamos entendendo? Bom, os sinais, eles podem ser muitos e de várias maneiras, e para cada um diferente também, porque nós somos consciências únicas, individuais. Mas eu diria que, de um modo geral, você entende, como sinal que você está entendendo, é quando você realmente aprende. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha problemas digestivos.
principalmente na área do estômago, do fígado. Bom, então, se eu tenho esse problema ali tem o chakra plexo solar, é onde a gente trabalha a raiva, a mágoa, o ressentimento, enfim, essas coisas que a gente sente emocionalmente como negatividade, formas negativas de momentos da nossa vida, vai se acumular ali nessa região do plexo solar. Se eu tenho algum problema ali, então eu começo a trabalhar. Então eu tenho esse problema, tenho que trabalhar. O que é? É a raiva? É a mágoa? É o ressentimento? Vamos ver o que está acontecendo comigo na minha vida. Eu vou identificar a situação e vou começar a trabalhar aquela situação, começar a entender, aceitar e transmutar. Aí aquela situação começa a melhorar. Não por causa do efeito de um remédio em si, porque às vezes o remédio ele camufla um pouco o resultado, mas depois volta tudo novamente. Eu começo a ver e entender que as coisas começam a melhorar em questão da saúde. Então é porque eu estou fazendo o processo certo. Mesmo que demore, mesmo que às vezes tenha uma recaída, mas nós começamos a entender que o processo está sendo concluído ou pelo menos está em andamento. Então nós temos os sinais de que estamos entendendo. Já aquele que resiste, ele não presta atenção em nada, ele nem pensa nisso. Aquele que resiste simplesmente não quer. Não quer entender, não quer pensar, não quer nem saber se tem sinais. Cada um tem o seu modo, o seu caminhar, o seu tempo, o seu livre-arbítrio. E vamos aqui então para a última pergunta de hoje. Alguém, não diz aqui o país, mas mandou uma pergunta em espanhol. Obviamente eu vou aqui fazer a pergunta em português. As boas almas que não despertam quando desencarnam irão também para mundos 3D? Tenho um irmão nesta condição. Boa alma, mas não desperta. Bom, então vamos também aqui começar a pergunta pela primeira parte. As boas almas que não despertam quando desencarnam irão também para mundos 3D? Tem muita gente que acha que o despertar é um conhecimento mínimo necessário para atingir uma nota numa prova, para passar de ano na escola. E eu diria que o despertar não tem nada a ver com as notas. O despertar é o entendimento de que estamos aqui experienciando aquilo que a alma veio desde a primeira encarnação. E fizemos uma evolução, um caminhar ascendente, sempre subindo os degraus da escada evolutiva. E que tivemos tantas encarnações quantas programamos, talvez 500, 600, 1000, 1100. E estamos hoje aqui encarnados. Então, antes nós desencarnávamos para avaliar esta caminhada. Esta aqui é uma encarnação diferente, pois é a última encarnação dentro dessa condição de provas e expiações da Terra. Neste último século da transição, que mais ou menos corresponde a 1950, 2050. E não me pergunte aqui se você nasceu em 48, 49, porque isso não faz diferença nenhuma. Tem muita gente que nasceu em 60 e desencarnou e está de volta, porque fez o plano duplo em 2 etapas, 2 encarnações nesse mesmo século. Tem muitas almas que escolheram 2, até 3 encarnações dentro desse século. Não importa. O que importa é que agora nós estamos no afunilamento dessa caminhada. E nós precisamos não necessariamente despertar. O despertar é muito importante porque nós tomamos consciência de quem nós somos, do que estamos fazendo e agimos dentro da responsabilidade que nós temos que ter para conseguir atingir a frequência da nova Terra, porque se desencarna sem essa frequência, vai para o exílio, para mundos ainda de terceira dimensão de consciência, de provas e expiações. O despertar, o conhecimento,
Eles são importantes, ajudam muito, mas eles não são decisivos. Tem pessoas, eu conheço e você conhece, pessoas que não entendem nada de espiritualidade. Tem outros que são analfabetos, não escutam nada, não lê nada, não se interessa por nada, mas são almas boas, almas decentes, almas voltadas ao bem. Elas vão desencarnar e estão prontas. Talvez elas vieram só para ancorar energia. Não se sabe o plano de alma do outro. Agora, aquela alma que está desperta, ela entende tudo, ela sabe de tudo, mas ela continua praticando coisas que vai ainda precisar resgatar. Será que ao desencarnar ela vai estar em condições? De repente pode, mas às vezes ela fica no débito e aí não vai. Tem pessoas que conhecem tudo, sabem tudo da espiritualidade, mas praticam ainda mais ações, mesmo que ninguém veja. O que acontece? A responsabilidade dela fica ainda maior, porque ela tem um entendimento e mesmo assim faz o mal. Poxa, é premeditação. Vai conseguir um saldo negativo, porque é o resultado daquilo que ela faz. Nós vamos nos responsabilizar pelas nossas ações. São as nossas ações que criam a frequência na hora de desencarnar. Se vamos ter a frequência positiva ou negativa para a nova terra ou para o exílio. Nós não temos que nos preocupar muito em saber tudo. Ah, será que eu estou desperto? Olhe para você. Como você entende a vida? Ah, pouco, mas não tem importância. Agora, olha as coisas que você faz, as coisas que você defende, a bandeira que você carrega. O Senhor que você serve, como disse o Cristo, você pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Olhe para estas situações, aí você vai ter uma base exata na tua frequência. Será que você vai para a nova terra ou para a velha terra? O que você está defendendo? O que vai ter na nova terra? Na nova terra não vai ter roubo, não vai ter assassinatos, não vai ter ninguém mal intencionado querendo tirar vantagem sobre os outros, tirando dos outros para acumular para si ou para seus amiguinhos. Se você defende esse tipo de causa, você vai para um mundo ainda de provas e expiações, porque é isso que você está na frequência, vibrando, está criando em você essa frequência, não vai conseguir se elevar para o portal da nova terra. Agora, se você defende causas nobres, onde todos são colocados como iguais, como gente, como almas, como seres da luz, você olha a natureza, os animais, as plantas, a água, a rua que você passa, o lixo que você produz, como você dá o destino para ele. Você se preocupa com cada coisa para o bem-estar comum, coletivo. Você não faz nada premeditado. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, sim, porque nós estamos ainda aprendendo algumas lições. Mas você não faz nada que você sabe que está prejudicando alguém. Alguém vai sentir dor, vai sofrer, alguém vai ter prejuízo. Ah, aquele um lá é meu inimigo, então eu quero que ele sofra. Então você não está pronto para a nova terra. Aquele é meu inimigo, mas eu quero que ele não sofra, porque ele é também um ser humano fazendo experiências igual a eu. Esta é a vibração da nova terra, porque na nova terra nós vamos dar suporte para justamente essas pessoas que estiveram na terra e não ascensionaram. Vamos ser os mentores, os guias espirituais. Então as boas almas, ela não precisa nem despertar, ela só tem que ser boa. Porque são as ações que vão definir, e não o conhecimento, não a forma de ver a vida no modo externo, assim, interno. É o sentir. Tem muitas almas analfabetas ali que estão prontas. Como eu disse, vieram para ancorar a energia. Não precisam fazer absolutamente nada. Estão ancorando a luz. Para dar suporte àqueles que precisam ainda fazer as tarefas. Ter energia suficiente para suas obras. Então seria mais ou menos isso. Não há um parâmetro, não há uma régua, não há uma fórmula mágica. É o ser.
A pessoa que é uma alma encarnada, que age no bem, na boa intenção, vai ter a frequência para a nova Terra, independente de tudo. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.